Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, quinta-feira, para lermos e meditarmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de João, capítulo 5, versículo de 31 a 47. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho ao meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vós não me recebeis, mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podeis acreditar vós que recebeis glórias uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocastes a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então hoje, nessa quinta-feira, o Evangelho nos leva a meditar nesse Jesus que nos fala da importância do testemunho cristão. E esse Jesus que nos interroga nesse dia, nesta quinta-feira, e nos pergunta: qual é a qualidade do nosso testemunho diante do mundo? Hoje o Evangelho nos interroga isso. Que testemunho nós damos diante do mundo dele? Ele começa nos falando nesse Evangelho, neste dia. Ele diz aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E aí Jesus discorre em João, que veio para dar testemunho dele, testemunho da verdade. E que por um breve momento os judeus se alegraram. O Evangelho nos convida a meditarmos nisso também. No testemunho que nós damos, nos testemunhos que nós acreditamos, no examinar da Escritura, mas mais ainda voltarmos os nossos olhos para Jesus. Porque ele nos diz aqui: mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o recebereis. Como podereis acreditar, vós que recebereis a glória um dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? O Evangelho também nos interroga para isso, porque nós às vezes acreditamos numa pessoa, noutra,
mas não acreditamos em Deus, não acreditamos em Jesus. Nós buscamos, ali tem alguém que ora bem, que faz milagres, aí nós corremos para lá, mas não nos colocamos diante de Deus, do Senhor. Então o Evangelho nos convida a refletirmos nisso. E no finalzinho ele nos pergunta: mas se não acreditais nos meus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Se não acreditam no que Moisés escreveu, como vão acreditar na minha palavra? Então o Evangelho nos convida a meditarmos nisso também, a olharmos para a palavra de Deus, que é viva e eficaz, como um caminho para nos levar até Jesus, para acreditarmos nesse Salvador, nesse Deus que nos amou e que morreu por cada um de nós. Então hoje o Evangelho nos convida a isso, a crermos em Jesus, a crermos em Jesus. Por isso possamos pedir isso ao Espírito Santo nesse dia, que Ele nos dê essa graça, essa abertura de acreditarmos em Jesus. Pedimos que o Espírito Santo nos purifique e renove em nós as boas novas do Senhor. Que Ele nos conduza para a perseverança nesse acreditar, nesse confiar em Jesus. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e Ele nos conduza para isso, para afirmarmos a nossa fé nesse Jesus que é Verbo, que se fez carne e habita entre nós, nesse Jesus que é o cumprimento da Escritura, que nos expõe todo o amor que Deus tem por cada um de nós. Então que possamos falar nesse dia, como diz o Salmo: lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vós, segundo o amor para com o vosso povo. Que assim possamos lembrar que Ele é o cumprimento do amor de Deus para com cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.